Afinal, por que Dragon Ball Super é ruim? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que eu confesso que eu sou suspeito para falar de Dragon Ball. É a minha obra preferida e se já é difícil alguém que é envolvido com alguma coisa ser imparcial sobre esse assunto, imagina quando se trata de algo que você gosta muito. Mas para fazer esse vídeo eu resolvi refletir bastante sobre o assunto e eu tenho algumas críticas sobre Dragon Ball Super. Mas antes da crítica, precisamos falar sobre o título do vídeo, que é a pergunta: por que Dragon Ball Super é ruim? Bom, eu me deparei com esse termo porque ele é um dos mais pesquisados quando o assunto é Dragon Ball. E quando você olha pelo dicionário, uma das definições de ruim, e é a única que eu concordo em atribuir a Dragon Ball Super, é que, abre aspas, algo cujo desempenho é insatisfatório ou abaixo do esperado, o que é totalmente diferente de outras definições como detestável ou abominável, que também são atribuídas à palavra ruim, ok? Então, dito isso, por que Dragon Ball Super é ruim ou tem desempenho abaixo do esperado? Eu, e pelo que eu tenho visto, parte dos fãs esperávamos uma continuação canônica que continuasse a história de Dragon Ball como uma obra, dando continuidade à evolução dos personagens como indivíduos, dando não só mais profundidade, mas também personalidade para cada um. Ainda que alguém possa dizer, mas Dragon Ball não é sobre isso, é sobre lutas, esquece a história. Bom, se você olhar para a história dos personagens de Dragon Ball, é possível ver uma evolução. Goku sai de sua infância e juventude meio que caipira para casar com a Tite e construir uma família. E claro, tem a busca incessante dele pelas lutas e se tornar mais forte, e isso é um ponto frágil da história por ser meio que simplório, né, ou meio coisa de shonen. Mas é o que sempre moveu a história. Vegeta tem seu momento de redenção após ajudar e proteger o planeta dos androides. E aí ele constrói uma família com a Bulma, a qual ele protege veementemente, e até tem uma recaída depois na saga Buu por uma crise de meia-idade ou sei lá o que. Mas de novo ele tem um momento de redenção ao se sacrificar para proteger a Terra. E eu poderia também ficar falando aqui dos demais, como eles evoluíram como personagem ao longo da história e tudo mais. Mas o ponto aqui é que ter um lar e uma família, construir uma família, dá sentido para as lutas. Porque você tem quem proteger, ter um lugar para onde voltar e para proteger. Esses pequenos detalhes foram construindo a história de Dragon Ball e aprofundando os personagens e deram importância para as lutas que aconteceram. Já em Dragon Ball Super, eu acredito que a obra caiu numa armadilha do fanservice. A armadilha do fanservice não tem a ver em ter fanservice na obra, mas sim em a obra em si se tornar um fanservice. Esse é o problema. É como se Dragon Ball Super fosse um culto a Dragon Ball, ou inspirado em Dragon Ball. A armadilha do fanservice é você jogar na zona de conforto e pegar todas aquelas características mais marcantes dos personagens e dos aspectos que envolve a obra e ignorar todas as demais camadas. Perceba como o Goku é extremamente infantilizado o tempo todo, como se voltasse a ter 13 anos. Vegeta e Piccolo se tornaram dois turrões que são sombra de Goku e nada mais que isso. Gohan, Goten e Trunks, o que eles são pra obra? Quase figurantes, e eu nem vou falar dos outros. Apesar de ser canônico, fico com uma sensação de estar assistindo algo que é filler ou um spin-off. Mas veja, eu entendo que é melhor às vezes você ter um Dragon Ball Super que tenta agradar um novo público do que às vezes não ter mais nada do que Dragon Ball. E como eu havia dizendo, eu sou muito fã de Dragon Ball e eu gosto também do Dragon Ball Super. Mas algumas coisas me irritam e irrita também, eu sei que boa parte dos fãs, não só os saudosistas, né, porque parece que a gente é chato, mas querendo ou não, os personagens de Dragon Ball já evoluíram, eles já passaram dessa fase. Goku é um adulto, Vegeta é adulto, né? Vegeta não é um problema aqui, mas, por exemplo, o próprio Goku, por mais que ingênuo, ele era mais maduro no Dragon Ball Z. E é por isso que eu acho que Dragon Ball Super decepcionou um pouco. Mas apesar de tudo isso que eu disse, existe esperança. Vendo o caminho pelo qual o mangá está seguindo e sabendo que o anime também ainda não acabou, ainda dá tempo de explorar muita coisa no universo Dragon Ball. Até porque tem muita coisa legal também que estão fazendo em Dragon Ball Super, como o retorno da relevância das técnicas, as transformações personalizadas para cada personagem, também é algo que me agrada muito. E apesar de eu desaprovar algumas escolhas do roteiro, no anime principalmente, em linhas gerais, eu gosto muito de Dragon Ball Super, apesar de eu achar que poderia ser menos infantil, mas entendo que seja uma forma de ganhar um público da nova geração. Mas eu penso que, por que não dar um spin-off pro Goten e pro Trunks, já que era pra fazer
pra um público mais infantil, sabe? Ou se for fazer um spin-off, dá pro Kiabe e a Califla. Acho até que com elas, você teria mais liberdade criativa. Afinal, se errar em algo não afeta diretamente a trama principal. Bom, e apesar de ter ficado abaixo da minha expectativa, eu poderia também fazer um vídeo aqui falando por que Dragon Ball Super é bom, porque tem muita coisa boa, mas achei importante trazer a minha opinião. E é isso, se você é fã de Dragon Ball, saiba que eu também sou muito fã e pretendo produzir ainda mais conteúdo de Dragon Ball e Dragon Ball Super, né, claro. Afinal, nem tudo é só crítica. Como eu disse, tem muita coisa legal, beleza? Então não deixe de se inscrever e se tiver uma opinião diferente ou quiser contribuir com o que eu falei, deixa aqui nos comentários, seu comentário é muito bem-vindo, valeu? E deixe seu like também que me ajuda bastante. Fui!